adoramos ao Senhor com as nossas ofertas, as nossas contribuições. A paz do Senhor, querida igreja, amém? É um prazer, um privilégio poder estar mais uma vez na minha igreja mãe, onde a gente vem para servir ao Senhor. Olhando aqui para a irmã Nadir, ela me cobra sempre, né? Ontem, essa semana, ela me cobrou de novo: onde é que vocês andam? E ela puxando a minha orelha, eu disse para ela: não, estive 2 meses fora, em uma agenda na Grande Florianópolis e outras localidades onde pregamos a palavra de Deus. Então, quando a gente some um pouco, irmãos, é porque a gente está fazendo algum trabalho aí fora, viu? Então, mas ela cobra, porque ela é das antigas, né? Então, ela viu a gente crescer aqui dentro da igreja, criança, adolescente, então tem saudade. Prazer ouvir esse coro, já estava com saudade de ouvi-los, embora eu os acompanho na rede social quando estamos na estrada. Quando, depois do culto, a gente sempre tem um tempinho para assistir. Tenho esse hábito, né? Antes de dormir, eu sempre entro na ADC para assistir o culto. Se eu não pude assistir ao vivo, a gente acompanha pela rede social. Aproveito para cumprimentar também os nossos queridos internautas. Deus abençoe sua vida, sua família, e que você possa ser abençoado cada vez mais. Prazer estar aqui com o pastor Roberto e os demais pastores em seu nome, cumprimentar todos os demais pastores que aqui estão na nossa retaguarda e dizer dessa alegria de estarmos servindo ao Senhor com alegria. E nessa semana, assim que cheguei, sexta-feira à noite, participamos de um grande culto dos jovens aqui. Fiquei muito feliz, pastor Roberto. Eu vim aquele culto, fiquei impressionado. Nós que somos da geração dos anos 70, dos jovens dos anos 70, que vivemos o grande Pentecoste aqui nessa igreja, e na sexta-feira percebi que Deus está levantando uma nova geração de jovens cheios do poder de Deus. Glória a Deus, que Deus está preparando, usando jovens e levando-os para a oração, para a adoração, e Deus tem confirmado isso. É importante, irmãos, que essa obra continue. E quando estava chegando sexta-feira, meio-dia, em casa, onde moro, ali no bairro Pio Correia, e eu sou vizinho de um médico, né, que faz cirurgia do coração ali, o Dr. Ricardo Choma, somos vizinho de Extrema, e ele me esperou para me recepcionar, perguntando onde eu andava, e começamos a conversar. E ele disse: olha, Eliseu, domingo vai ter uma maratona aí da caminhada da vida. Eu disse: o que é isso, doutor? Vai ter uma maratona aí para os jovens de 10 a 80 anos, não sei se aconteceu, seria hoje. E aconteceu, pastor? Exatamente, aconteceu, diz o pastor Roberto que aconteceu. E eu tinha outro compromisso, não pude estar, mas ele levantou uma questão que me chamou a atenção. E ele disse: a vida é movimento, e saúde é movimento, é exercício, né? Então, quem não se movimenta, quem não faz exercício, quem não anda, quem não tem movimento, sempre tem tendências de adquirir comorbidades, doenças que nós não desejamos. E eu quero ler com os irmãos, veio ao meu coração esta passagem do livro de Hebreus, bastante conhecido dos irmãos. Quero ser breve, porque é uma palavra de saudação e de introdução, que diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência e com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador de nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. No versículo 12, é um versículo que eu gosto muito. E Hebreus 12, 12, para quem está assistindo e quem está aqui, diz assim: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes,
e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Aquilo que falamos anteriormente, o exercício, o movimento, a carreira. E quando o apóstolo Paulo, provavelmente o escritor, admitido por maioria dos teólogos, as maiores correntes teológicas admitem que foi o apóstolo Paulo o autor do livro aos Hebreus. E ele faz essa comparação com muita probidade. Principalmente o apóstolo Paulo, por ter vivido na Grécia. E ele acompanhou todo o surgimento da Olimpíada, ele viu acontecer os grandes momentos da Grécia, quando ali se tinha, aliás, nasceu na Grécia a Olimpíada. E evidentemente ele tinha na mente os exercícios que eram feitos pelos soldados e todas aquelas carreiras que se tinha nas Olimpíadas. E nós sabemos que o atleta que participa de uma Olimpíada, como uma caminhada que tivemos aqui hoje pela manhã, ele não pode se distrair, ele tem que olhar para frente. Diz alguns historiadores que na antiga Grécia, nas grandes Olimpíadas que aconteceu no passado, existiam pessoas pagas, inclusive pessoas adversárias dos maiores e prováveis vencedores, que ficavam em determinados pontos da estrada para distrair os corredores, para chamar a atenção, jogar obstáculo no caminho, porque às vezes passava por um espaço que não tinha muita gente vendo, ele já sabia mais ou menos onde era, para dificultar a caminhada e a carreira constante daquele corredor. E evidentemente que o apóstolo Paulo e o escritor aos Hebreus coloca isso algo de forma excepcional. Diz assim: portanto, nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, e aí o autor se refere ao capítulo 11 do mesmo livro, que fala dos heróis da fé, daqueles que deram as suas vidas, daqueles que suportaram a afronta, que foram perseguidos, foram mortos por amor a Deus, por amor a Jesus, desde os profetas até aqueles dias em que o livro foi escrito, aqueles que pagaram com o sangue, com preço muito caro para servir a Deus. E ele faz menção, olhando com essa testemunha toda de pessoas que viveram esse momento difícil em suas carreiras de fé. Portanto, vocês estão rodeados dessas grandes testemunhas. Então deixe todo o embaraço. Deixe todo o embaraço. E o pecado que tão de perto vos assedia, que tão de perto vos move e tenta vos seduzir. Se nós olharmos para a botânica, quem estudou botânica sabe disso. Você que gosta de flores, de matos, de cultivar alguma árvore, já sabe que existem lá alguns embaraços. Às vezes, uma árvore tem embaraços que eles convivem com aquela árvore e não trazem grandes prejuízos. São chamados parasitas comensalistas. Mas tem aqueles parasitas, aqueles embaraços que vivem em determinadas árvores, que se não forem podados na hora certa, tirados na hora certa, ela leva a árvore, a planta, à morte. Por isso que o autor diz: deixando todo o embaraço, correm com paciência a carreira que vos está proposta. Mas alguém pode dizer, mas não está antagônico alguém que possa correr com paciência? Não. É que o autor quer dizer que essa carreira ela tem que ser consciente, com cuidado e com perseverança e firme. Não é corredor que sai a 1000 por hora e chega no meio do caminho, já está cansado e desiste da corrida. Os maiores corredores, eles não começam uma corrida saindo em grande velocidade. Ao contrário, eles saem numa corrida menor
e vai acelerando na medida que o tempo vai passando. Ele vai controlando a sua energia, o seu fôlego, a sua capacidade física, para que depois, perto do final, quando do meio para frente, ele começa a acelerar, a pressionar um pouco mais para chegar no objetivo. Quando nós estamos aqui na igreja, para mim que sou filho dessa igreja, que vivi grandes momentos e ainda vivo nessa igreja, e nós olhamos para alguns irmãos que ainda estão conosco de nossa geração, é uma alegria muito grande. É muito grande, são pessoas que ainda não partiram com o Senhor, que estão aqui, mas estão firmes com o Senhor, estão aqui indo firme e constante, até a vinda do Senhor Jesus. E já conhecemos pessoas também que aqui estiveram conosco, aceitaram a Jesus, e nos primeiros dias da sua vida parecia que eles queriam converter o mundo. Eles eram os mais crentes, os mais fervorosos, aparentemente os mais religiosos, mas correram tanto que cansaram no meio do caminho. A vida cristã, irmã, é uma vida constante. Por isso a Bíblia diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não se pode estar ocioso, mas com esse compromisso de estar fazendo cada vez mais para Deus, cada vez mais ocupado na obra do Senhor e servindo ao Senhor com alegria. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Olhando firmemente para mim? Não. Para o pastor Roberto? Não. Olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Aleluia, aleluia, que suportou a cruz do Calvário, que teve realmente, pagou um preço muito caro por mim e por você, derramou o seu sangue, ela estava naquele momento exangue na cruz do Calvário por nós. Mas como diz o próprio autor, vocês ainda não suportaram isso, vocês ainda não foram para a cruz, vocês não foram cerrados, não foram perseguidos, então continue firme e constante, não desanime. Canaã é logo ali, precisamos continuar. Tem um hino antigo, muito antigo, que diz assim: ainda é longe Canaã, os meus pés estão, estou descalço, estão se desfazendo, ainda é longe Canaã. Mas a caminhada no deserto pode parecer difícil. Às vezes vem as intempéries, vem coisas que nós não prevemos, mas é preciso estar caminhando firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. E o autor nos leva ali para o versículo 12, que diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Aquela mão, irmão, que você levantava de madrugada, você lembra? Você lembra daquela mão que você levantava para abençoar a tua família, os teus irmãos? Aquela mão que você levantava de madrugada para orar ao Senhor, buscá-lo com alegria. Essa mão continua ainda se levantando pelas madrugadas. Aleluia. Aquele joelho que se dobrava diante do Senhor, que o autor o chama de paralítico. Joelho paralisado que sofreu a paralisia espiritual, porque deixou de exercitar. Fé também é exercício, cristianismo é exercício, é prática, é continuidade. Isso, quando não se exercita, dá problema. Nós fomos criados pelo Senhor e fomos salvos pelo Senhor, para continuarmos servindo ao Senhor com alegria, e acima de tudo produzirmos frutos dignos de arrependimento, e além disso, o compromisso de levarmos a palavra do Senhor àqueles que precisam ouvi-las. Portanto, igreja do Senhor, continue, porque você está rodeado de muitos exemplos. Continue firme, caminhando, correndo. Não se deixe vencer pelos embaraços dessa vida.
Não se deixe vencer por aquilo que pode estar te atrapalhando, que eu não sei o que é. Será que são as novelas? Será que são as redes sociais? Serão algo que pode estar tirando o seu tempo, que era o tempo de oração, de consagração? Vê o que está acontecendo com você. O que é embaraço para você? O que pode lhe prejudicar? E pode tirar a sua comunhão com Ele. Mas torne a levantar as mãos cansadas e clamar ao Senhor e agradecer ao Senhor pela salvação que temos em Cristo Jesus. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.